Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar hoje na narrativa de Mateus capítulo 9. Espero que a sua Bíblia já esteja a postos e você possa então abri-la no Evangelho segundo Mateus capítulo 9. Em continuação ao nosso estudo, nós vamos para o verso 23 até o verso 26. Mas eu quero ler, por causa do contexto, o versículo 18, para que possamos entender melhor essa passagem que vamos considerar nessa manhã. Versículo 18 diz assim: Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Avançando então para o versículo 23, lemos assim: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. O verso 18 que nós lemos introduz essa história que foi, por Mateus, interrompida por um momento para que a narrativa da história da mulher com hemorragia fosse ali inserida, porque ela ocorreu justamente no caminho de Jesus até a casa desse chefe, que era o chefe da sinagoga, que por outras passagens nós entendemos que é Jairo, o chefe da sinagoga. Pois muito bem, no verso 18, o texto diz que Jairo, que esse homem chega até Jesus, ele era judeu e ele adora o Senhor Jesus. Nós vemos aqui que Mateus nota e registra a reação desse homem perante Jesus. Ele adora o Senhor Jesus. O texto é claro em dizer que esse homem reconheceu a divindade de Jesus, reconhecia a origem divina de Jesus e certamente reconhecia o seu poder. Sua filha estava morta, mas de alguma maneira ele se aproxima de Jesus, crendo que Jesus poderia trazê-la à vida. E Jesus imediatamente consente e diz: Eu vou com você. Então, o verso 23 nos traz a informação que Jesus chega à casa do chefe. E nos traz uma informação interessante que nos ajuda a perceber algo da cultura daquela época. Diz assim o texto: vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço. Era comum naquela época que quando falecia alguém da família, o chefe daquela casa tinha que contratar pelo menos 2 pessoas para tocar uma música. Por isso a menção aqui dos tocadores de flauta e do alvoroço, porque muitas vezes pessoas eram contratadas para prantear, para chorar. Essa era a cultura da época. Nós conhecemos aqui, talvez você conheça essa expressão, chamada as mulheres carpideiras. Eram essas mulheres que eram contratadas para chorar e levantar esse lamento, esse clamor por causa da morte de um membro da família. Esse era um costume da época. Por isso, esse é o quadro que Jesus encontra. Esse é o quadro com o qual Jesus se depara. Ele se depara com essa multidão, com esse grupo que está naquela casa. Certamente pessoas ali amontoadas por causa daquela criança que havia morrido, não é? Então, havia certamente a constatação daquilo que o próprio chefe tinha dito a Jesus: essa menina tinha morrido. Jesus encontra então aquele alvoroço, aquela comoção, esses tocadores de flauta, essas mulheres chorando ali, lamentando junto com aquela família a morte dessa menina. Certamente uma tragédia. Em qualquer momento, em qualquer estágio da vida,
A morte é algo que certamente traz desconsolo, traz tristeza, mas certamente, porque essa era uma menina ainda em tenra idade, na sua infância, que tinha muito para viver, muita vida pela frente, agora tem a sua vida interrompida, e isso certamente estava causando maior tristeza. Mas vejam a reação de Jesus. Jesus diz assim: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Jesus não queria alvoroço, Jesus não queria comoção. Fosse porque Jesus estava para mudar aquela situação e realmente ele se prepara para ressuscitá-la, ou fosse, e eu creio que esse é o caso mais específico, porque Jesus não queria chamar a atenção para o que ele iria fazer a seguir. Jesus diz então: retirem-se daqui, saiam. Essa menina não está morta, ela está apenas dormindo. E veja a reação daquele povo que estava dentro da casa. E riam-se dele. Certamente eles estavam pensando: quem esse homem pensa que é? Será que ele acha que ela está realmente dormindo? Será que ele não percebeu que nós estamos aqui porque essa menina morreu? Será que ele tem mesmo poder para fazer alguma coisa e fazer com que essa menina volte à vida? Seja qual for o pensamento que estava no coração desse povo, Jesus percebe que aquele ambiente seria desfavorável para o que ele iria fazer. Então ele pede que essas pessoas todas saiam. Os outros textos, em Marcos e em Lucas, dizem que somente a família ficou, somente algumas pessoas. Jesus então vai até onde a menina está. Então o verso 25 diz assim: mas afastado o povo, ou seja, depois que o povo saiu da casa, saiu ali do quarto talvez onde ela estava, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Exatamente como Jesus disse, ela apenas estava dormindo. E ao toque de Jesus em sua mão, na medida em que Jesus a pega pela mão, essa menina se levanta e volta à vida. Que toque maravilhoso, que gesto singular de Jesus tomar essa criança pela sua mão. Talvez como muitos pais façam com os filhos quando eles vão se levantar ou para ajudar-lhes, eles pegam pela mão. Que gesto singular de Jesus ao tocar aquela menina, e naquele toque, com todo o seu poder, Jesus traz aquela menina à vida. Na verdade, nós percebemos isso com a narrativa cuidadosa de Jesus, porque esse texto aqui, ou neste texto, melhor dizendo, essa expressão se levantar é justamente a expressão que quer dizer ressuscitar, voltar à vida. Não é só um erguer-se de alguém que está deitado e se levanta, mas é o erguer-se de alguém que estava prostrado, de alguém que estava morto e agora é ressuscitado, agora volta à vida. E é por isso que nós temos o registro do verso 26. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Sem dúvida, algo extraordinário tinha acontecido. Sem dúvida, todos que estavam naquela casa não tinham nenhuma dúvida de que aquela menina estava realmente morta. E por isso, a fama, ou seja, a notícia daquele acontecimento, de que aquela menina tinha voltado à vida, de que Jesus tinha ressuscitado aquela menina, um milagre extraordinário, o primeiro de uma série de 3 que Jesus fez, e o primeiro depois de vários séculos, porque na Bíblia nós temos notícia de que somente na época do ministério de Elias e de Eliseu, lá no começo da era dos profetas, antes mesmo do profeta Samuel, antes mesmo da era de ouro de Israel, com o reinado de Davi e Salomão, nos ministérios de Eliseu e de Elias, Israel tinha tido notícia de alguém que tinha ressuscitado. E agora Jesus, com todo o seu poder e mais, com a sua graça e com a sua misericórdia,
devolve aquela menina à vida. Imagine a cena, meus queridos ouvintes, de Jesus tomando aquela menina pela mão, levantando-a. Aquela menina abre os olhos e Jesus então toma a sua mão e devolve aquela menina ao seu pai. Ele entrega a mão daquela menina à mão do pai. Imaginem que cena marcante, maravilhosa, em que aquele pai que estava tão triste, vendo a sua filha morta, agora chora de alegria, porque a sua filha está novamente viva. Que evento marcante, que milagre maravilhoso, poderoso de Jesus ao ressuscitar aquela menina. As multidões certamente não podiam conter essa notícia. A notícia do poder de Jesus estava se espalhando. E nós vamos ver nos nossos próximos encontros que a reação das pessoas a esses milagres de Jesus era mista. Alguns criam e glorificavam a Deus, enquanto outros continuavam a rejeitar a pessoa de Jesus e o seu ministério. Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro e até lá, que o Senhor abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.